bem-vindos a mais um Nortecast, esse podcast que é o podcast mais direcional do país. Hoje temos a presença ilustre do nosso poeta Dedé Monteiro, que vai contar a sua história, superações, quem é Dedé Monteiro, como chegou a ser hoje considerado patrimônio vivo de Pernambuco. E aí você vai ouvir essa história linda, maravilhosa, casada há 48 anos, não é isso, Dedé? Casada há 48 anos, com Teté, Dona Teté que tá ali também. Então esse podcast é sensacional, fica até o final aí, você vai ouvir essa história fantástica. Antes eu quero pedir para você se inscrever, né? Compartilha esse link com mais pessoas, curte, porque toda vez que você curte, esse vídeo ele tem um alcance maior e você nos ajuda a ajudar pessoas. Esse podcast tem esse intuito de ajudar pessoas a se encontrar, a girar a chave e a ter um norte na vida. Aqui do meu lado, nosso parceiro, Celso Brandão. É isso aí, Guilherme, um grande abraço. Nós estamos de volta com mais um episódio e com certeza sucesso. Por quê? Porque a gente tenta fazer o melhor para que as pessoas possam de forma tranquila encontrar um meio de crescer, um meio de crescimento, um meio de colocar as suas ideias, tirando-as do papel e colocando em prática. É isso que a gente tem como intuito e acreditamos que neste episódio mais alguém, outras pessoas hão de encontrar o norte. Verdade. Comenta aí já deixa o seu comentário, se você conhece Dedé Monteiro, se já ouviu falar, se já ouviu as poesias dele. Aqui tem os livros e aqui na frente Dedé. Dedé, muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente como essa figura ilustre e muito conhecida no nosso estado, na região do Pajeú inteiro. Seja bem-vindo, Dedé, é um prazer. Eu agradeço o convite, agradeço tanto ao Ali como a vocês dois, Celso e Guilherme, mas agradeço também a Deus por me ter trazido até aqui e por me ter inspirado sempre, desde os 15 anos de idade, que escrevo alguma coisa que no tempo eu pensava que era poesia, depois acreditei que era e agora tenho certeza que sim. Desde os 15 anos de idade, e já se vão muitos outros. Sou uma pessoa feliz, tenho a poesia como um hobby, alguns livros publicados e vendidos, mas nada de sentir nisso uma forma de negócio, porque sou professor, continuo sendo professor, isso já desde 72, aposentado já. E se eu não escrever poesia, mesmo lentamente, como a coisa tem diminuído, a cacimba vem secando, mas se eu não escrever, eu acho que me faz um mal muito grande. Estou muito feliz estando aqui com vocês, muito nervoso, porque já saí de casa com frio na barriga e esse frio não passou ainda. E são 20 e tantos quilômetros. Eita, é uma história bonita, Dedé. A sua história, a gente se inspira. Eu estava ouvindo alguns versos que foram feitos, algumas poesias, muito bonita mesmo. E Celso tem mais propriedade para falar disso, né? O Celso conheceu de perto, né, Celso? A gente tem caminhado, né? Dedé, já o conheço há muito tempo, né? Desde os tempos que ele, professor de educação física, trazia as escolas de Itabira, especialmente a Arnaldo Alves, para disputar jogos escolares aqui em Afogados, na Engazeira. E a gente teve alguns embates, ele como técnico, eu como atleta em alguns momentos. Depois que parei, aí a gente já na rádio... Caramba, e vocês se esbarraram nisso aí? A gente legal, já na rádio, aí Dedé continuava trazendo seus atletas e lambendo as taças aqui nos jogos escolares, e a gente sempre conversava com o Dedé, né, através da rádio. Mas se eu dissesse aqui, nós estamos conversando com o José Rufino da Costa Neto, pouca gente iria identificar esse personagem que é Dedé Monteiro. Dedé, até chegar aqui, muita dificuldade. Lembra de algumas que fez com que você encontrasse um norte? A partir daquele problema, a partir daquela dificuldade de vida, você
vislumbrou um sol nascente? Quem não encontra, né, dificuldades no caminho, né? Verdade. Eu tenho um caminho muito leve. Eu me sinto uma pessoa feliz por isso, porque eu venho de uma família muito pobre, papai agricultor, analfabeto. Ele teve 3 meses a escolaridade dele se resume a 3 meses, e gostava muito de ouvir a leitura das histórias de cordel, dos folhetos de cordel. E ele ouvindo e depois lendo os cordéis em casa à luz do candeeiro, ele dizia que lia na luz do candeeiro, conseguiu decorar alguns trabalhos como Cacão de Fogo, Pavão Misterioso e outros. E na roça ele cantava esses poemas, esses cordéis para a gente, limpando o mato, catando algodão. E eu, como mais velho, o acompanhava na lida, e acho que aquilo foi se interiorizando em mim. Eu acho que acham que se nasce poeta. Eu não sei se nasci poeta, sei que comecei a gostar de poesia ouvindo papai cantando cordéis na roça, e depois ouvindo cantadores de viola, ouvindo vendedores de cordel na feira, que eles vendiam cantando também, e ouvindo emboladores, aquele pessoal da embolada ao som do pandeiro, também na feira Tipo de caju Itabira. e castanha. Tipo caju e castanha, né? Eu não lembro assim as duplas, mas tipo caju e castanha. E eu gostava muito de ficar nessas rodinhas assim. Saía da banca de fruta que papai tinha com mamãe, e quando eu tinha aquelas rodinhas eu me encostava por ali, garoto. E acho que a minha inspiração vem de tudo isso, foi um somatório. E Celso fala de dificuldades, é só a questão dessa situação financeira de casa mesmo, e ter que ajudar o pai na roça. Nós somos 7 irmãos, depois perdemos Rosa, ficamos só 6, mas papai, dentro da dificuldade dele, ele dizia: não quero que filho meu sofra como eu sofri no peso da roça, no cabo da enxada, porque eu sei o que sofri por não ter conseguido mais alguma coisa em termos de leitura. Ele diz que só 3 meses de escola e à luz de candeeiro, e com dificuldade, que era só à noite, depois que saía da roça. E depois, na escola, encontrei algumas professoras que gostavam de poesia e que me incentivaram, como Neves Monteiro e como Enaide Vidal, porque alguns professores não têm essa sensibilidade, porque também não nasceram em um ninho poético, né? Em um berço poético. Mas aqueles que tinham isso, como Enaide Vidal e Neves Monteiro, me ajudaram a continuar. É tanto que aos 15 anos de idade é que eu lembro que fiz meu primeiro poema a pedido de Dona Enaide Vidal. Enaide é tia de João Veiga. João Veiga, que trabalhou aqui, é médico, trabalhou aqui no regional, ou trabalha ainda, não sei, e 80 e poucos anos hoje, é advogada, mas professora aposentada, e ainda com muita lucidez me encontra, me abraça e comenta dessas coisas. Sei que ela pediu que, se aproximando do Dia das Mães, a turminha fizesse uma mensagem para as mães, para levar num bilhetinho, e que quem quisesse e soubesse podia fazer rimando, podia fazer em versos. E foi aí que o que me ficou na lembrança. Foi aí que surgiu o meu primeiro poema, ou a minha primeira estrofe. Eu não tenho isso, não ficou com ela, eu acho que entreguei à mamãe, e eu não vi mais essa criação minha. Fiquei
é muito radiante, porque a professora me elogiou, e eu acho que de elogio em elogio, de empurrão em empurrão, a gente vai mais à frente. E assim eu comecei. Enaide Vidal, Neves Monteiro, pessoas que continuam na minha memória com muita gratidão. Ô Dedé, você contando aí essa história, eu lembrei, eu tenho um tio que ele é sanfoneiro, você vê como é engraçado. É bem parecido. Onde a gente mora é região de cana-de-açúcar, e na época lá eles trabalhavam na lida cortando cana. No caso dele, ele não sei se você conhece essa região de cana-de-açúcar, corta-se a cana, aí na época tinha as carregadeiras, mas era enchido muito mais com o braço mesmo, era na mão. Era braçal, E aí esses moleques, eles iam, como meu tio, eles iam pegando o restante que ia caindo do caminhão e catando para não perder tudo. E ele trabalhava nessa época disso aí. Mas ele ouviu alguém, que era o pai dele, ouvindo a música de Luiz Gonzaga. E ele achou interessante o som da sanfona. Aí o pai dele, curioso, viu que o menino era curioso com aquilo, aí foi e comprou uma sanfoninha pequena. Ele aprendeu a tocar a sanfona sem nem saber ler. E até hoje ele não lê partitura, ele não lê notas, mas ele toca, ganhou vários concursos com isso. E aí você contou essa... De ouvido, De ouvido. De ouvido, e assim, isso nasceu em você ouvindo o seu pai. É verdade. Com tanta dificuldade, você ouviu e aí se tornou assim esse... Papai, os violeiros, os cordelistas, os emboladores, foi aí. Eu acho que você vai criando gosto, você vai interiorizando. Eu vi uma das primeiras cantorias de Ivanildo Villanova em Itabira, cantando com o pai dele, Zé Faustino Villanova. Eu, garoto, não lembro, 10, 12 anos, ouvi num restaurante que tinha em frente à Caneca, com essa casa de caneca ali na rua. Sim. E eu lembro que garoto imprensado entre o aperto dos homens, que era um lugar pequeno, mas fiz questão de ficar o tempo que foi possível para ouvir uma das primeiras cantorias de Ivanildo, acho que é a primeira em Itabira, cantando com o pai, o filho e o pai se debatendo na viola, e para mim aquilo foi uma coisa especial, fantástico, inesquecível. Dedé, você fala de literatura de cordel. O interessante na literatura de cordel é que quem tem a nossa idade vivenciou isso na feira. Vivenciou muito. E uma das coisas que me chamava a atenção na literatura de cordel é que o cara cantava e quando chegava na última página ele dizia: agora se eu vender X folhetos, eu continuo. Se não, aí jeito. O cara moleque, eu não sei se é do mesmo jeito, o cara moleque ficava torcendo pra alguém comprar os folhetos pra você ouvir o fim da história. E era muito frustrante quando não chegava ao ponto do cara vender os folhetos e terminar a história. Como era frustrante sair dali sem saber o fim, né, daquele drama. Se pudesse patrocinar, né, mas moleque não tem dinheiro, né? Acontecia isso também. Eu vou parar a história aqui, aí era o melhor, era o desfecho, né? É como novela, parou e o cara fica, eita, e amanhã? Vou parar aqui e vender 10 folhetos, 10 cordéis. Se eu vender 10, vai terminar a história. Aí, às vezes vendia 40, 50 para poder terminar. Mas chegou a vender também na feira, Dedé? Não, assim, acompanhava, né? Só cordel não, mas vendia fruta. Não, eu tanto vendia como de manhã, por ser o mais velho da turma, eu e o encostado, Marinho, a gente é que levava a troçada de manhã para montar a banca. Uns caixotes de banana, laranja, batata, essas coisas, e uma mesa grande. Essa mesa era preciso 2 cabas mais ou menos de força para levar e botar lá, armar, cobrir. Isso cedinho, porque 6 horas já tinha que estar tudo pronto. Então o pai de Dedé foi também um empreendedor. Verdade. Veio para a feira. Além disso, ele fazia alguma coisa, além de vender frutas e na feira. Papai eu acho que Itabira, era uma espécie de faz tudo. A questão da fruta, do sacolão dele, a mamãe ficava lá no armazém e ele ficava da roça para o dia da feira.
E o que sobrava na quarta-feira, ele fazia também outras feiras na região. Fazia Tuparitama, na segunda-feira, fazia a de Água Branca no sábado. Por aí. Ele estava sempre feira em feira, né? se mexendo, porque a fruta não espera, né? Quando amadurece, não espera. E ele também, em casa, ele tinha uma pequena oficina de calçado, não era sapateria, uma oficina de conserto de calçados. Ele fazia aquilo para ganhar também um dinheirinho. Ô Dedé, mas você disse que, em off aqui, você falou que ele colocou um nome diferente aí nesse... Era uma remontadora. Ele remontava calçado. Aí, a visão empreendedora. E eu ajudava ele, quando ele deixava a meia sola pronta, eu ajudava a preguear. Não tinha cola, não era só era só o prego. A meia sola e prego. Aí ele me chamava e eu ajudava a fazer isso também. Mas eu quero lembrar que quando a gente fazia essa peregrinação na roça, foi ficando em mim o que seria depois o poema Rapadura com Água de Quartinha. Eita, com isso. Que era o nosso lanche na roça, era a rapadura e a água numa quartinha de barro, que ficava embaixo de uma planta, lá de uma quixabeira, o nome dessa árvore, e nos momentos de quentura, necessidade de descanso, a gente ia lá para tomar água e pegar um pedacinho de rapadura. E é tanto que tem uma estrofe que diz: pai saía a cuidar da terra alheia, mãe ficava cuidando do almoço, e eu, garoto, peteca no pescoço, conduzia o almoço às 10h30. Se o feijão era quente, a cara feia que eu fazia, outra feia igual não tinha. Como a grana era sempre bem pouquinha, pai, temendo aumentar mais a despesa, tinha gosto em comer por sobremesa rapadura com água de quartinha. Era desse jeito. Eita, show de bola, show de bola. A história é contada em verso. É verdade, é um poema mais longo, mas que tem até... Quando fala dessa planta, eu digo que esse pau era a velha quixabeira, tão amiga, tão simples, tão antiga, que emprestava ao roceiro a sombra amiga nos momentos de enfado e de canseira. Se chovesse, pai dava uma carreira procurando abrigar-se da chuvinha. Estendia depressa uma loninha e, conforme a demora da chuvada, pai comia debaixo da latada rapadura com água de quartinha. Rapaz, é fantástico isso. O mote é esse. Se Dedé tivesse que se definir com um dos seus poemas, qual desses poemas definiria Dedé um Monteiro? deles é esse. Porque esse poema toca muito em mim. A história, né, Dedé? Porque é realmente a nossa história na roça. Inclusive envolve mamãe. Diz, quando a chuva... Não. Se por outra o serviço era no muro, por exemplo, um concerto de parede, quando a gente pensava em sentir sede, não passava um minuto nesse apuro, pois com seu coração materno e puro, dando mais uma prova que adivinha, mãe chamava da porta da cozinha, todo mundo parava a construção para lanchar, na maior satisfação, rapadura com água de quartinha. Porque o papai também dava uma de pedreiro, eu esqueci de dizer. Ele sabia rusticamente sentar tijolo, retelhar uma casa, até rebocar. Eu ajudava ele a rebocar também da forma mais rudimentar, mas fazia tudo isso. Ele era papai consertava guarda-chuva e sombrinha do pessoal, que se usava muito naquele tempo. Né? O pessoal chegava a consumir com aspa quebrada, ele pegava um pedacinho de lata de óleo de salada, cortava aquela coisinha e fazia a emenda na aspa da sombrinha e dizia, pode torar no outro canto, duvido torar aí. E era mesmo. Era. Quer dizer que papai era um MacGyver. Ele era um professor, como é que chama? Que fazia tudo? Pardal. Era um professor Pardal. Dedé, aí sai da roça, vai para a cidade, e na cidade, assim, para estudar, a dificuldade. Depois de terminar o colegial, segundo grau,
Aí vem faculdade. Como é que Dedé ingressou na faculdade? A faculdade vem com dificuldade também, porque não foi em Itabira, não foi em Afogados, já foi em Arco Verde. Nós fizemos primeiro, antes de Educação Física, que foi com quem eu mais trabalhei, a gente fez letras em Arco Verde, no tempo de Zé Rabelo, professor, diretor da faculdade. E nós íamos, tinha tempo que a gente ia toda noite, de ônibus e tudo, e teve um tempo que a gente ia somente no final de mês, período de provas. Mas tanto havia a dificuldade de pagar a faculdade, como a questão de ônibus. Da condução. Da condução. E tinha o tempo de ir e ficar por lá em hotéis, dormindo e fazendo refeição, porque período de prova passava a semana lá, não ia no dia a dia, mas ficava nessa dificuldade de se manter em Arco Verde. E como já se sabe, a situação da gente era fraquinha, mas eu me fortaleci também na presença de Teté, que Teté fazia também ao mesmo tempo o mesmo curso que eu e na mesma sala. Eita, coisa boa. Tivemos Zé Rabelo como diretor da escola, mas também como professor de literatura. E Zé Rabelo, inclusive no meu primeiro livro, ele lembra do meu tempo na faculdade, porque no meu vestibular tinham 2 ou 3 opções para fazer a redação. E uma delas era a paz. E eu fiquei agoniado, sem condição de fazer e sem decisão de iniciar o trabalho. E uma delas era a Guerra do Vietnã. Eu sei que era a Guerra do Vietnã, não sei o que, perto da Transamazônica, e a outra a paz. Aí eu, depois de muita agonia, fiz algumas quadrinhas sobre a paz. Aí ele, que sempre gostou de poesia, poeta que era, e foi quem corrigiu, ajudou, fazia parte da equipe de correção, e como professor de português que era, sei que me deu a nota máxima, e ele comenta no prefácio do livro esse feito de que o Matutinho de Itabira produzia essa redação em versos, que na época foi inédito para ele e para a faculdade, e que agora ele estava tendo a satisfação de prefaciar um livro que, quando recebeu o convite do prefácio, ele lembrou que a poesia podia ter se prejudicado, porque eu estava me tornando um professor. Diz que a poesia poderia ter, que a literatura podia ter matado o poeta. O trabalho de sala de aula poderia ter matado o poeta. Aí ele temia por isso, mas vendo o meu trabalho na mão, que ele estava prefaciando, ficou feliz por não ter acontecido a morte do poeta. O poeta tinha se salvado. Eu fiquei muito feliz de tê-lo como prefaciador do livro e especialmente como professor. Mas foi com essa dificuldade todinha, para lá e para cá em cima de carro, como ainda hoje acontece, né, na nossa região. Verdade. Que eu fiz juntamente com Teté Letras e depois Educação Física no Recife. O Dedé viajava naqueles pau de arara, não? Até Arco Verde? Não, era de ônibus já. De ônibus já. Nós já éramos matuto moderno. Mas era uma dificuldade muito grande. Eu lembro que os ônibus passavam aqui de Arco Verde por volta de aqui, né? 1h da manhã, 2h da manhã. Difícil, e no outro dia o sujeito vinha da escola e tinha que estar no batente, trabalhando às 7 da manhã. Hoje aqui alguém aí abre o comércio e abre, né, os trabalhos às 8 da manhã, mas antes era cedo, 7 horas da manhã estava todo mundo no batente. E essa dificuldade não deixou o Dedé de se formar. É verdade. Foi difícil, mas consegui. E acho que é assim, que deve acontecer com a nossa juventude. Não desistir,
por conta das dificuldades. E valorizar A oportunidade. a oportunidade, valorizar o esforço dos pais, né, que na maioria das vezes se tornam Na verdade, heróis mesmo. né? Não é fácil. Pode acontecer até que a faculdade não tenha um custo em termos de mensalidade, mas o vai e vem, né, a questão de alimentação, A estadia lá. a estadia, tudo custa e eu acho que não é para se jogar fora essa oportunidade. Quem quer, vai. Quem quer, chega lá e depois vem em retorno a satisfação de ter vencido, né? De ter aproveitado o tempo. Nós não somos eternos, os pais se vão e fica aquela gratidão. Eu me emociono quando penso em papai e mamãe lutando tanto para ver 7 filhos estudarem e irem até onde quisessem, né? Alguns, como Paulo, meu irmão, não conseguiu muito porque Paulo tinha um problema de retardo. Ainda hoje a gente sente que ele tem uma certa dificuldade, mas conseguiu fazer o curso primário e depois ficou para lá. Eu acho que você conhece Paulo Monteiro. Ele levou uma queda muito grande em criança e ficou com dificuldade de aprendizado mesmo. Mas é poeta, é músico, ele toca pandeiro e triângulo divinamente. É uma coisa que a gente não explica. Mas para as letras tem dificuldade. Mas a vida ensinou outras coisas e ele aprendeu e colocou em prática. Põe em prática e é muito, muito poeta e muito brincalhão. A poesia de Paulo é totalmente, acho que diferente da minha, porque eu procuro ser mais sério, mais crítico e ele é mais brincalhão. Ele sempre brinca. Os temas dele são toda mulher fofoqueira deve ter parte com cão. Ele gosta, as coisas dele. Aí nos versos ele faz todo mundo rir. Todo mundo. E ele gosta ele é um palhaço no que escreve e no que declama. Ele gosta de declamar com palhaçada também. Ele fez um poema com Gonga, meu irmão, porque Gonga ele mora no primeiro andar, a mulher dele mora embaixo, eles são separados, a mulher mora na casa de baixo, Gonga fez uma laje e construiu. Mora em cima. Mas aí a linha principal da casa era muito longa e um tempo, numa chuva, a linha quebrou no meio e caiu por cima de Paulo. Só que Paulo estava na cama e a linha caiu assim e não bateu dele. Ele escapou fedendo, mas escapou. E depois disso, a casa que Gonga fez caiu por cima de mim. É bem interessante o poema. E ele ganha o povo com esse jeito brincalhão dele. Gonga também é poeta. Gonga sim. Gonga é meu poeta. Gonga tem um poema muito, muito bonito que é O Cego e o Guia. Muito bonito. Escreve bem. Tanto Gonga como Paulo publicaram. Paulo publicou Meu Matulão de Poesia. Muita coisa boa. Eu fui que digitei o trabalho. Gonga também tem, eu não lembro o título do livro de Gonga também, mas Gonga é mais sério, é brincalhão também, tem umas coisas. É de família isso, né? É de família. Rosa, minha irmã, também escrevia. Beta faz alguns. Marinha, conheceu Marinha, né, que jogava bola? Conheci. Marinha que não apareceu rimando, não. Mas Marinho jogava bem. Pronto, era um bom jogador de bola. Era quem jogava lá em casa. Eu nunca joguei. Muito bom. Me lembro do Marinho. Os poemas Eu Queria, Soneto de Revolta, A Tinta Branca dos Anos, Nós Somos Tijolos Vivos, Depois que a Feira Termina, ou Fim de Feira, As Quatro Velas. O que esses poemas dizem, Dedé Monteiro? Rapaz, todos os meus poemas dizem muito.
Cada um tem a sua história, né? A tinta branca dos anos dá para ver, né? O que é que ela diz em mim. Você transferiu essa tinta para mim. Só que eu não escrevi a tinta branca dos anos com cabelo branco, não. Eu acho que já tinha alguma coisa que começou cedo, mas foi a pedido de professores, quando trabalhava no Arnaldo Alves. Mas eu estou falando de professor, mas o mote é de Beijo, que morava aqui em Afogados, lembra? Lembro. É Sebastião Siqueira, Siqueira. A Tinta Branca dos Anos. E eu fiz esse poema há muitos anos, eu acho que ele é de... A Tinta Branca dos Anos é de 70. Não sei se é do ano, parece que é do ano de 70 mesmo. E diz assim... Nunca pensei na velhice, mas a danada chegou. E o seu fantasma me disse que o tempo bom acabou. E o mesmo tempo, sisudo, me quis despojar de tudo, desmoronando os meus planos. E para maior pesadelo, Jesus pintou meu cabelo com a tinta branca dos anos. O tempo passa veloz, deixando tudo em desgraça. Nós nem pensamos em nós, tão veloz o tempo passa. Eu mesmo em mim só pensei depois que velho fiquei. Depois de 1000 desenganos, já não represento nada, tendo a cabeça pintada com a tinta branca dos anos. Tudo na vida se acaba. A mocidade também. A juventude desaba quando a caduquice vem. Sinto que a morte me afronta e que a consciência conta o meu tempo entre os humanos. Vejo os meus dias contados nos meus cabelos pintados com a tinta branca dos anos. E o poema termina assim. A tinta que o tempo bota sobre a cabeça da gente é de uma que não desbota, permanece eternamente. Tem gente que compra tinta, mete na cabeça e pinta, só para nos causar enganos. Mas é besteira do povo. Depois sai cabelo novo com a tinta branca dos anos. Muito bom. Rapaz, muito bom. Esse é a tinta branca do Tu falasse em outro aí que eu não... Eu queria. Pronto, eu queria... É um dos poemas, assim, de cunho social, reclamando, reivindicando, achando que a coisa poderia ser diferente. Não sei se lembra, é um poema curtinho. Esse poema foi musicado por Lostiba, conhece Lostiba de São José, um bom músico, também. Cabo Bom. Ele defendeu esse poema, musicado por ele, num festival de Salgueiro, festival de música em Salgueiro. Não sei qual foi o resultado, sei que ele pediu para eu escrever alguma coisa e eu fiz. E diz assim: eu queria uma maneira, nem que fosse preciso a vida inteira, de acabar de uma vez tanta agonia. Eu queria ver a fome fugir de cada mesa, ver a lua minguante da incerteza transformar-se no sol de um novo dia. Eu queria ler notícias alegres nos jornais, transformar tanta guerra em tanta paz. Se eu tivesse o poder, transformaria. Eu queria a igualdade enterrando o preconceito e a bandeira sagrada do direito tremulando no mastro da harmonia. Eu queria ver o mundo sorrindo novamente e as pessoas tratadas como gente. Era isso, em resumo, o que eu queria. Caramba. É mais ou menos assim. Tem alguma coisa que eu não disse porque não lembrei. É algo assim de cunho social. De cunho verdade. Social, em que chama a atenção para as diferenças do mundo. Né? É verdade. Nós estamos vivendo coisa assim, né? Quando essa guerra explodiu, eu lembrei desse poema, porque... eu acho que é um absurdo, né? Em nosso tempo ainda estarmos vivenciando, né? Insanidades como essa. Insanidades,
Insanidade. Imagina a cabeça dessas crianças que estão se separando do pai, às vezes definitivamente. O pai fica para lutar e defender o país dele e a mãe segue para outro país, arrastando as crianças. Né? Verdade. Triste, né? É muito triste. Não é triste? Mas também é um momento para refletir, né, Dedé? Sim, para A refletir. gente vê esse tipo de coisa acontecendo e hora, eu acredito, de fazer uma introspectiva e começar a refletir melhor a própria vida. Né? Muitas vezes a gente entra em contendas, né, que são guerras, né, entre pessoas que naturalmente poderia não existir se a gente, né, tivesse desenvolvendo um espírito de paz. De paz. Isso aí, a partir da família, a partir de casa, né? Tem quanta guerra não existe dentro né? Dos lares, dos lares, né? Verdade. Infelizmente, não é? Esse poema que você disse antes, que é o da tinta. A tinta, Tá preocupado? Hã? Tá preocupado com a tinta branca dos Não, eu tô com anos. um pouquinho só. Tá chegando. Mas ele é algo para você refletir também, principalmente para quem esse podcast ele é relacionado a isso, né? Para motivar pessoas, ativar pessoas a não desistir, a não abandonar os seus sonhos. E tem muita gente que o tempo passa, vai passando e não tira o sonho da gaveta ou tá lá no papel. E esse aí você reflete que todo mundo vai chegar a uma certa idade, uma hora vai embora. E aí não deixou nenhum legado como você está deixando um legado. Né? Não deixou, não. Por quê? Porque o medo impediu essa pessoa, né? A falta de coragem. É o medo mesmo. Meu primeiro livro saiu depois de muito tempo de papel amarelando numa caixa de sapato. Retalho do Pajeú ficou jogado lá. Eu não tinha abertura nenhuma para chegar numa editora, numa gráfica. Aí depois fui sendo convidado para declamar em alguns eventos, até em festivais de repentistas, e num desses eu conheci Zelito Nunes, que trabalhava na Universidade Rural, e o trabalho dele era na gráfica da universidade. Mas como a gente se conheceu num festival em São José, e ele me ouviu declamando, parece que A Tampa do Tabaqueiro, ou foi Fim de Feira, uma coisa assim, que eram os poemas mais antigos, a gente se tornou amigo e, através de Neide, prima de Teté, que trabalhava também na Rural, nós, os três, nos ligamos e esse livro aconteceu. Eu gastei somente pagando o papel. Não teve nem custo por conta dessa amizade e desse amor que o Zé Lito tinha e tem pela poesia. Ele é poeta, mas ele é mais contador de causos. Não sei se você conhece, Zé Lito Nunes, da Prata. Muito bom. Lembro dele. É pai daqueles meninos que tem o poema, que tem a banda Fim de Feira. Fim de Feira. Que inclusive essa banda, eu ia falar sobre esse assunto, foi inspirada no poema de Dedé Monteiro. É verdade. Os meninos começaram a fazer uma bandinha em casa, tocar umas coisinhas. E depois disseram, pai, a gente vai sair tocando por aí. Ele disse, e o que é que você vai fazer? Disse, vamos tocar para ganhar dinheiro. Ele disse, e a banda? Ele disse, já está formada. Tem eu, fulano, e tem os instrumentais. Ele disse, e o nome? Ele disse, não sei não. Ele disse, vamos homenagear o poeta Dedé Monteiro, bote como nome da banda Fim de Feira. E assim eles fizeram e saíram fazendo shows. Inclusive foram para fora do país. Foram bem sucedidos. Cantaram lá em Rolando Boldrin, aquele programa. Lembro. Som Brasil. Som Brasil. E no Som Brasil, sempre que eles participavam de algum momento assim, eles declamavam o poema Fim de Feira. Eu já gravei com o Bruno, que é o mais velho, é o chefe da banda. Já gravei esse poema em dueto com ele em algum momento assim. E isso me envaideceu muito, porque foi uma homenagem muito bonita e eles continuam tocando por aí e levando a poesia também. Não é só a música. Já vieram para a Expo Agro. Sim, Expo Agro também. Fim de Feira. Foi o imaginário daquilo que vivia Dedé Monteiro carregando a banca, as frutas de pai.
Foi tudo isso, mas o toque inicial de fim de feira foi uma outra professora que eu deixei de falar o nome dela aqui, que foi também professora de Teté, desde o Jardim da Infância, Dona Maria do Carmo Viana, a gente chama Dona do Carmo. Você conhece a Câmara de Vereadores de Itabira? Ela mora na esquina, em frente à Câmara. Ela tem 90 e parece que 8 anos já, e a gente esteve num evento lá em Itabira, agora há pouco, onde uma filha dela foi homenageada, e ainda muito lúcida, mas cega. Ela não tem mais nada de visão, mas muito lúcida ainda com essa idade. E ela me disse, no fim de feira de Itabira, que era na quarta-feira, no tempo que ela me disse isso, a feira de Itabira ia até mais tarde um pouco, ia até quase 5 horas. E nesse horário é quando a gente vê aquela confusão, o pessoal desarmando. Era em torno da praça. Ali, né? Na praça. E hoje já não é mais ali, já tem um mercado. Já tem outros e ocupa locais, as ruas, mas, né? Mas era mais próximo ao mercado. Mas era em volta a Gonçalo Gomes. Era na Praça Gonçalo Gomes. Tinha outro local de feira, porque não cabia tudo ali, né? Além da feira de gado ser fora, tinha outra feira, a feira a gente chama de cereal, de milho, feijão, farinha, era perto do açougue, naquele espaço. Mas Dona do Carmo me disse, ela me encontrou perto da igreja, aí disse, Dedé, tu já fizesse alguma poesia falando da feira? Eu digo, fiz não, professora, fiz não. Ela disse, mas precisa fazer. Ela bem mais precisa jovem. Contar essa história. Ela sempre bem animada, precisa fazer, porque você precisa falar dessa agonia. O pessoal correndo, subindo no carro para ir embora. Cachorro arrastando as coisas, jumento comendo papel. Aí foi dizendo alguns lances da feira, né? Uhum. E eu fui lembrando também do que ela não disse, inclusive da banca de papai, porque tem lá para as tantas tem uma estrofe que fala especialmente dele. Mas o poema começa dizendo, o lixo... Ela disse, vê o lixo. O lixo atapeta o chão. Um caminhão se balança e quem é de fora se lança em cima do caminhão. Um ébrio esmurra o balcão do botequim da esquina, um velho fecha a cantina, um cego ensaca a sanfona e um vendedor dobra a lona depois que a feira termina. O mote é esse, depois que a feira termina. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão e farinha, bode, suíno, galinha, miudeza, rapadura. É essa a imagem pura de uma feira nordestina, que começa pequenina, 10 horas não cabe o povo e só diminui de novo depois que a feira termina. É muito bonito. Quem trabalha em prefeitura vai receber logo cedo. Mas o prefeito em segredo, depois você procura. Se for preciso, ele jura na providência divina. E o pobre diz, Severina está esperando por eu. Mas só recebe o que é seu depois que a feira termina. Rapaz, é fantástico isso. Tem uma que é uma homenagem ao papai. O vendedor de mangalho, no fim de toda a manobra, faz o caixa e junta a sobra do que vendeu no retalho. Se não deu lucro o trabalho, o pobre a cabeça inclina e diz para a mulher, menina, hoje eu entrei pelo cano. Fecha a mala e baixa o pano, depois que a feira termina. Demais. Aí tem um momento muito emotivo, que é no final do fim de feira, que diz, a filhinha de um mendigo, sentada a seus pés num beco, comendo um pão doce seco, diz, papai, coma comigo. E o velho pensa consigo, meu Deus, mudai sua sina, para que a minha pequenina não sofra o que eu sofro agora. Ri a filha e o velho chora depois que a feira termina. Aí Essa deixa o cabo arrepiado. Aí do arrepio, a gente passa para galhofa, porque diz, um jumento estrupiado, magro que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai para frente do mercado. O endereço ao danado eu não sei quem diabo ensina. Só sei que ele baixa a crina entre 5 e 5 e meia, lancha, almoça, janta e ceia, depois que a feira termina. São poemas que me marcaram mesmo, porque... acho que marcou uma geração, marcou o Pajeú. Ninguém consegue lembrar
de Dedé Monteiro e da poesia do Pajeú sem falar sobre esse poema, sem lembrar isso. É tanto que esse poema deu margem a um livro. A esse livro, né? Que foi, Fim de Feira. Foi um livro que o Celito Nunes, João Veiga e Avilácio Feitosa imaginaram produzi-lo e me convidaram só para o lançamento. Fizeram esse trabalho sozinho lá. Retiraram poemas do meu primeiro e segundo livro, fizeram esse aqui e eu fui lançar no Mercado da Madalena numa farra lá misturada com cachaça. Quantos livros, Dedé, lançados? São 4 livros, 5 com esse aqui que é inédito. Ele foi publicado foi rodado só 2 exemplares. 2 exemplares, um é meu, outro é de Hélio Leite, um camarada de Jatiuca. Isso é uma relíquia. Meu amigo, Jatiuca de Triunfo. E ele disse eu disse a ele que se ele quisesse, depois a gente se juntar e fazia uma edição a mais, com alguns livros a mais para distribuir. Mas está aqui meu 5º livro sem ter sido publicado ainda. Outros retalhos. Outros retalhos. Legal. E haja retalho. Haja retalhos. Esse poema, Soneto da Revolta, nasceu por quê? Estava revoltado? Ou alguém se mostrou dessa forma? Eu contei a revolta de alguém. É uma coisa meio secreta, mas foi um grupinho que sentiu-se prejudicado num momento de decisões que eles acham que não cabia e me contaram. E eu tomando as dores dele, porque o poeta às vezes sente pelos outros, né? Eu acho que o poeta sofre mais do que todo mundo, porque, né, além de sofrer o que lhe vem da própria vida, às vezes sofre as dores alheias, né? Qual o nome desse poema? Soneto de Revolta. De Revolta. Soneto de Revolta. Ô, Dedé, só um minutinho, deixa eu fazer uma pausa aqui, que ele já conta essa história aí desse poema, Soneto de Revolta. Eu quero fazer só um merchan aqui rapidinho. Quero agradecer ao Ponte do Açaí, né, pela parceria, né? O Ponte do Açaí que fica ali é o melhor açaí da nossa cidade, da nossa região, Dedé. Precisou de um açaí, um milkshake, a gente tem o Ponte do Açaí aqui na cidade. A gente já esteve aqui. Eita, coisa boa. Já esteve. Pronto. Há pouquinho dias a gente esteve lá. Fica ali na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 81. E o outro também, outro ponto que fica ali na Rio Branco, né? Você pode ir lá, Rio Branco 187. E também em Salvador, Implantes, que fica na Praça Padre Carlos Cotá, 62. Padre Carlos Cotá, número 62. E também temos a parceria de Wally Filmes, né? O Wally, que é um parceiro nosso, tá ali pelos bastidores, só vive filmando. Aparece aí, Wally, aqui. Chega. Vocês devem ser clientes disso aí, que não estão lendo nada, estão dizendo o endereço tudinho com o número e tudo, né? Isso, esses são nossos parceiros aqui, a parceria forte, fechada. Conta aí, Dedé, essa história. Essa revolta. Soneto de Revolta. Que culpa eu tenho de ser diferente? Amar a arte, porventura, é crime? Tudo é mutável. E o irreverente não se acostuma com qualquer regime. Contra a vontade rude e indiferente, eu sou amante do sagrado time que empresta alma, sofre, cria e sente nojo do poder que oprime. Aprendam isto, gente não se doma. Piche meu nome, rasgue meu diploma, aceito tudo com tranquilidade. Se acharem pouco, cubram-me de lodo, cortem meu riso, me excomunguem todo, só não me toquem na dignidade. Caramba. É um momento de revolta que foi não sentido por mim, mas interpretado. Dedé, eu me senti nesse poema agora. É verdade. Rapaz, tá revoltado, Celso? Não, eu tenho uma revolta assim, nesse sentido de que as pessoas querem domar você. É verdade. Sim, né? Mas querem botar você na masmorra, querem botar uma tranca que você não deve falar o que tem que falar. Então eu me senti agora nessa situação desse poema.
entendeu? Agora, façam tudo, mas não toquem na minha dignidade. Não toca, né? Não quero me comprar, né? Não é isso? E é uma dignidade que você tem e não tem, né? Muito bem. Não é isso, é porque você não pode expressar a sua dignidade. Hoje a inversão de valores está muito grande, né? Hoje Muito grande, poeta. O certo é errado e o errado ele se torna tido como certo. Hoje, por exemplo, tem pessoas que não podem falar uma verdade porque ele é taxado. É verdade. Isso dá um modo, viu, poeta? Dá? O certo é o errado e o errado é certo. Não é assim? Aí dá mexe mesmo. com a nossa dignidade que É verdade. fere. Não é verdade? Mas Infelizmente, tem sido dessa forma. acontece muito isso de você Você calar, né? E esse silêncio, às vezes, custa muito. É um Não livro não só para enjaulado. você. Ele custa muito, que você internaliza e não tem, muitas vezes, ninguém nem para você externar aquilo que você está sentindo. Isso faz mal à saúde, né? Faz mal e você deixa de ser exemplo para quem lhe tem como espelho, né? aquele que você ama também, né? Quando você, às vezes, cala ou mente, você deixa de ser acreditado. Verdade. Verdade. Então, diante de tudo isso, a gente pode dizer que nós somos o quê? Tijolos vivos. Nós somos tijolos vivos. É mais um Somos poema de tijolos Dedé Monteiro. vivos na construção do país. Hoje eu estava falando com o meu neto, eu estava dizendo a ele que eu tenho um neto com 21 anos, Paulo Henrique, já Paulo Henrique. nós temos. E ele dizia que esteve vendo, um dos primeiros episódios de vocês aqui, que é com Heraldo, né? Feijão. Paulo Henrique viu, eu perguntei a ele se ele conhecia essa questão de podcast, ele conheço. E quando eu falei disso, ele foi logo olhando e disse, depois me ligou dizendo que tinha visto e gostado da fala de Heraldo e que sabia o modelo e que eu não ficasse aperreado, não. Eu digo, eu fico, que eu não vou. Não é você. Mas aí depois, hoje mesmo, mais tarde, ele disse, eu quero que vou deixar a preguiça de lado e produza outro livro, que eu sei que tem material inédito, que não, mesmo que não dê um livro, mas não é isso que eu quero, não é o que tem por publicar. É que eu achava que podia publicar um livro para quem quisesse depois se dedicar a isso. Um livro que tivesse um formato didático. Questão é uma coisa que já tem, outros já escreveram, que trata da métrica, da rima, da estrofação, e que vem exemplificado com estrofes ou com poemas. Ele me deu uma aula e eu fiquei assim balançado a deixar um pouquinho os cochilos e pensar nisso, mas não é coisa nova, mas é coisa que quem sabe aqueles meninos que foram meus alunos, que agora já são pais também, não vão incentivar os filhos a ver isso aí. E quem sabe um trabalho desse não seja até adotado em escola, né? Ele tem uma cabeça muito boa, Paulo Henrique. Eu dizia a ele aqui que ele está há 14 anos no Recife, ou com 14 anos ele foi para Recife, e já está com 21, sozinho, no apartamento, com uma pessoa que cuida só da parte da cozinha e da primeira refeição, que é o almoço, que ele não toma café, vai para a escola cedo, e se cuida sozinho, com muita responsabilidade. A gente sente que ele gosta muito de estudar, já vai levar a irmã que vai fazer 15 anos agora, para ficar com ele lá, e em vez de eu ser exemplo para ele, ele está sendo para mim também, está me renovando. Coisa boa. Sim, mas eu gosto de falar demais. Tu disseste o quê? Foi Celso. Fui eu que disse? Foi Celso. Não, eu queria saber como é essa história dos tijolos vivos. Como é Tijolos que vivos. a gente é tijolo? É um poema também de cunho social, e que ele é de 75, da década de 70. Eu vou tentar dizer algumas estrofes dele, que é mais ou menos assim.
Nós brasileiros que estamos a tanta exigência expostos, pagamos tantos impostos que até sem dever pagamos. Mas mesmo assim confiamos que a turma cumpra o que diz e possa tornar feliz quem para chorar tem motivos. Nós somos tijolos vivos na construção do país. Como milhões de cativos dessa branca escravidão, para construir a nação, nós somos tijolos vivos. Somos pracinhas altivos vestidos como civis. Não haverá dois Brasis, porque mesmo sendo escravos, nós somos cativos bravos na construção do país. Se a nossa pátria adorada nos quiser ter como escudo, estamos prontos para tudo, sem recompensa de nada. Queremos ver respeitada quem tanta gente não quis. E embora nossos fuzis não sejam tão vingativos, nós somos tijolos vivos na construção do país. Caramba. Dos casarões primitivos às construções atuais, além de enxadas e pás, nós somos tijolos vivos. Mas há governos nocivos que são como insetos vis. Sobem nas asas do X e, quando estão no poder, esquecem do seu dever na construção do país. E haja a pobreza no toco, haja falta de sossego, haja fome, desemprego e os de cima achando pouco. Saiamos desse sufoco, curemos tal cicatriz. A nossa pátria feliz só sairá desse rolo se o povo, que não é tolo, botar a mão no tijolo da construção do país. Boa. Eu acho que, Fantástico. eu acho que é por aí. É Fantástico. verdade. Dedé, e tem livro novo aqui, né? Foi lançado agora. É verdade. Saiu, tá quentinho aqui, feito caldo de cana, não? Tá quentinho, tá? Tá quentinho, mas já foi lançado. É a coleção Dedé Monteiro. Vê que coisa bonita aí. São esses dois livros aqui, né? Coleção Dedé Monteiro é formada por meus dois primeiros livros. Retalhos do Pajeú, mais um baú de retalhos. E nós fizemos já o primeiro lançamento, dia 13, aqui em Afogado da Engazeira, lá no Cine São José. Foi uma festa bonita, feita com muito carinho por Alexandre Moraes, William Brito, William Tenório e colaboradores outros que eu não lembro aqui, mas agradeço a todo mundo que colaborou, ajudou na organização do evento, do local, mas também àqueles que foram adquirir o livro, ouvir poesia e ouvir a boa música. Edier que estava lá, o menino de Carnaíba, Gilson Malaquia? Não, Janaílson. Janaílson. E não sei se tinha alguém não, Dos Malaquia não tem ninguém? Não, Malaquia não estava lá não. Mas tinha esses dois e tinha o Repente de Dior Mariano e de outro que eu lembrei, não sei quem lá, não lembro agora o nome de outro parceiro dele. E Só tinha fera, né? Muita Só gente boa declamando. Inclusive, a menina de Dior, Lavínia, não sei se a garotinha dela foi declamar um poema lá. E outros da plateia se levantando e dizer uma poesia. Inclusive, alguns declamaram poemas meus também, como uma professora foi lá e declamou o Soneto de Revolta. Foi. Disse que gostava muito e foi dizer. E eu saí de lá na noite do dia 13, muito feliz, porque foi feito com muito carinho o momento de lançamento desse trabalho, que não é novo, mas porque foi uma revisitação desse livro. Além do mais, quem não adquiriu esses dois livros, pode fazer isso agora, né? É verdade. Pode adquirir. Por exemplo, eu tenho os 2 exemplares. Tenho. Mas quem não conseguiu no lançamento de um nem do outro, ou só tem um, pode adquirir esse aí. É verdade. Onde é que eu adquiri?
Olha, aqui em Afogados, Alexandre Moraes está com Alexandre e William, que eles são responsáveis. os donos do projeto. Eles têm material aqui. Em Itabira nós temos também alguma coisa, mas em Itabira só vai ser lançado dia 13 de maio, e vai ser lá no Bodegas, lá em Edgley, ali na entrada da cidade, ao lado do posto Nogueirão. Foi lá onde a gente já lançou livros alguma vez, e vai ter, como aqui em Afogados teve também, vai ter muita gente declamando poesia, tocando. Nós temos pessoas que já disseram que iam participar do momento, e todos que não adquiriram ou que tinham o livro e levaram, porque quem toma emprestado nem sempre devolve. E o primeiro livro, que é Retalho do Pajéu, é de 84. O segundo, Mais um Baú de Retalhos, de 95. Aí, são 11 anos de um para o outro. E de lá para cá, muita gente nasceu e começou a gostar de poesia, né? Tem muita gente que não tem conhecimento desses dois livros. Não é? Então, querendo adquirir, e é um trabalho bom, da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. São dois livros nesse box, nessa caixa, e com o preço na capa, não pode ser vendido separado. É um par de livros por R$30. Legal. Muito bom preço. É um preço acessível, e que é o resumo da minha poesia. Eu estou ficando cada dia não mais velho, mas cada dia mais experiente, e quem sabe mais tarde a cacimba seque de vez, e quem não adquiriu vai ficar sem. Então, dia 13 de maio, né? 13 de maio, em lá Itabira. no Bodegas, a gente chamou Bodegas lá em Edgley, em Itabira. E no dia 14 em Tuparetama. Não houve outro jeito, mas Fernando Marcos me multou para, no dia 14, depois da luta de Itabira, ir ao Balaio Cultural em Tuparetama fazer um lançamento também lá. Isso é bom. Ô Dedé, assim, diante de tantos escritos e tantos poemas, vem também o reconhecimento. Esse reconhecimento, no seu entendimento, ele chegou na hora certa, chegou um pouco tardio ou cedo? Eu acho que chegou, e para mim isso basta, né? Eu nunca fui atrás de premiação. Não, eu gosto de, como Paulo, meu irmão, gosta de ouvir aplausos, eu também gosto. Quem é que não é vaidoso, né? É verdade. Quem é que não gosta de ser elogiado, de receber aprovação, né? Aí a gente diz, não, é preciso deixar para lá a vaidade, mas nós somos vaidosos. O ser humano é vaidoso, cada um numa dosagem, né? Numa medida. E eu acho que chegou. O primeiro livro aconteceu quando eu pensava que nunca ia publicar nada, porque era uma caixa de sapato mesmo, que eu fui botando minhas coisas escritas mesmo. Depois consegui fazer o curso de datilografia, e eu ainda tenho uma máquinazinha Olivetti lá que eu digitava, escrevia nela, e ia botando as coisas lá. Depois, para levar para Zelito, na Rural, foi o maior sacrifício, porque era mais rascunho, né? Aí quando ele disse, traga o seu material para cá para ver o que é que vai acontecer, aí eu fui varar noites digitando e levei. Ele disse que deu mau trabalho para fazer aquela questão, porque nesse tempo a editora Rural é daquela tipo antigo, com tipografia mesmo, aquela coisinha aquelas letrinhas de chumbo, né? Muito difícil, mas aconteceu. Então aconteceu. O primeiro livro para mim foi uma coisa muito feliz, eu me senti já realizado. Depois, Mais um Baú de Retalhos, que já foi na Universidade Federal. Isso aí já eu custeei, porque já tinha alguma coisa do outro livro, e foi um livro de mais de 300 páginas. E ele agora está transformado
em 100 e poucas páginas, junto de meu do quarto balde do retalho do Pajeú, e nesse box que está sendo lançado agora. Esse trabalho de revisão, de retirar, de trocar poemas, foi todo de Alexandre e William. Eu não mexi, porque disse a eles logo, vocês façam, como o projeto é de vocês, a retirada de alguns poemas fica com vocês, eu autorizo, porque depois eu tenho como me desculpar perante aqueles que disseram, por que aquele poema que falava de papai ou de mamãe não está no livro? Eu digo, porque Alexandre Moraes, o Cabo do Chapéu, e o William Tenório fizeram uma compilação. Não é? Porque não cabia no projeto tanta coisa. E alguns poemas interessavam só a algumas pessoas. E eu acho que a poesia é uma coisa mais, né, mais abrangente, né? Não se escreve só, né, para nós, a gente escreve para todos, né? É um universo muito amplo. A poesia é universal. Dedé, você saiu do Barro Branco, é isso? Para ser hoje... Barro Branco, Para ser hoje patrimônio vivo de Pernambuco. Como foi isso? Em 2016, eu fui agraciado com esse título, Patrimônio Vivo da Cultura de Pernambuco, na categoria poesia, né? Porque o patrimônio vivo ele agracia a música, a grupos de dança, como essas danças que a gente vê no carnaval, caboclinho. Folclórica, né? Esse pessoal, tem muitas pessoas que foram também agraciadas com esse título nesses segmentos, e o meu foi a poesia. Primeiro, a pessoa tem que se inscrever quando é lançado o edital, mas tinha que ser através de uma associação. Aí a APTA, que é a Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira, eu sou sócio fundador, e é um grupo muito unido, muito bom, e que tem levado como pode essa parte cultural, especialmente da poesia em Itabira. É o grupo que segurou a Missa do Poeta, que Padre Assis levou para Itabira, trouxe de Serra Talhada, e nós seguramos até agora. Nós vamos para a 35ª edição da missa, 3 foram em Serra, o restante em Itabira, e a APTA que tem organizado com dificuldades, algumas muito grandes, mas está ocorrendo ainda, e vamos em Caminhando, frente. Né? Sim, e lembrando e convidando já, né? Porque essa missa da edição número 35 acontecerá em setembro, no 3º sábado de setembro. É o dia da missa, mas sempre acontece em alguns dias anteriores, encontros como encontros de seresteiros, a gente mesas de glosa. Mesa de glosas, a mesa de glosas é sempre no dia anterior à missa, é na sexta-feira, a missa no sábado, mas tem encontro de violeiros amadores, é o Festival de Violeiros Amadores Poeta Zé Liberal, em homenagem a Zé, que foi um dos presidentes da APTA também, Zé Liberal. E nós fazemos esse movimento durante a semana, e a culminância é com a missa, e logo após a missa, ao lado da igreja, na praça, a gente às vezes muda o local, um show com alguns cantores, mas Guilherme me falava da questão desse título, do reconhecimento. Patrimônio vivo, só vivo, mas renovado agora. Meu neto me deu uma levantada, e vocês me ajudaram a tremer menos aqui nessa mesa. E também uma
me deixa muito à vontade para dizer que é um título nosso, não é um título meu. É um reconhecimento da poesia pajéuzeira, representada pela poesia de Dedé, que, como um dos poetas assim já, né, já calejados, né, foi apresentado pela APTA, como eu dizia, e além da apresentação da APTA em termos de documentos de inscrição, eu tive também a defesa feita lá no momento. Tem um momento que um conselho se reúne, Conselho da Cultura, não sei o que, eu não lembro agora, uma defesa feita, pode ser feita pelo autor, pelo candidato ou por alguém que ele indicar. E, na época, a gente indicou, combinando com a associação, a gente indicou Isabelle Moreira, chamada Isabelle Moreira, mais conhecida por Belinha, do grupo As Severinas. Advogada, na época não era ainda formada, mas sempre foi muito competente, além de muito poeta, e ela aceitou fazer, porque eu disse, eu não vou fazer, eu vou só gaguejar lá e eu me defender eu acho muito difícil. Estranho. É estranho, né? E podia, mas eu não quis. E Belinha deu um show, tanto que eu pergunto a ela e ela diz, não, é porque eu prefiro fazer o que estou fazendo. Ela não quer o tribunal, ela não quer ficar na questão de tribunal do júri. Ela quer mais um serviço burocrático e também serviço cultural que ela vive fazendo por aí. Mas ela fez um trabalho muito bonito. Depois disso ainda tinha outros que iam se apresentar e que iam ser defendidos. Todo ano eram seis pessoas que eram premiadas com esse título. E depois da defesa de Belinha, eu digo, eu acho que eu tô no meio desse negócio. Mesmo tendo muita gente aí, mas essa menina, sem mentir tanto, me defendeu. Me fez vencedor. Me fez. Eu saí de lá sentindo a vitória. E assim aconteceu, e assim Itabira e o Pajeú tem em Dedé o primeiro patrimônio vivo daqui do Pajeú. Motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho pessoal, mas também regional. Para todos nós, né? Eu me sinto bem com isso. Dedé, o tempo passa rápido, mas vamos falar desse finalzinho, As Quatro Velas. Como é que nasceu esse poema? Quatro Velas é uma... Sério? Caramba. Foi? Um prêmio internacional. Tem até nesse livro aqui. É um poema premiado. Ele foi um soneto que eu fiz baseado numa mensagem que li, de um padre, eu não lembro o nome dele agora, que tinha esse título, ou um título bem próximo a esse. Parece que é Quatro Velas, só não tinha o artigo, As Quatro Velas. E, baseado no que diz a mensagem do padre, eu escrevi esse poema que me rendeu esse prêmio. Não é um prêmio que um grupo se reuniu para eleger, para selecionar entre tantos. Foi votado pela internet. Caramba. Foi muita gente que teve que votar para que, no final, o número de votos de Dedé superasse o de tantos, né? Era uma votação aberta, né? Uma votação aberta, né? Era aberto, o pessoal, não sei como, era pelo computador, né? Pela internet. Pela internet, né? Uhum. Foi uma coisa muito... O pessoal saiu ligando, vota aí, não sei o que. Eu sei que o pessoal votou bastante e eu devo isso também, eu devo tudo a todo mundo, mas devo isso também a Alexandre Moraes,
Ed Erck, aquele menino que é dos Pires aqui, Petrônio, Petrônio Pires. Petrônio Pires e aquele fotógrafo Cláudio. Esse quarteto aí foi lá em casa. Primeiro ligaram para mim, topa participar do concurso. O nome do concurso prêmio, era o 4º Prêmio Internacional Poesia ao Vídeo. É poesia ao vídeo, porque tá aqui, inclusive, o vídeo, assim, quem botar as 4 velas na internet vai ver na minha voz a declamação. Ele disse, quer participar da coisa, você topa. Eu digo, o que é que vocês estão pretendendo? O que é que eu vou declamar? Ele disse, o poema As 4 Velas. Eu tinha feito esse poema um ano antes desse concurso, que foi, o concurso é 2010, eu tinha feito em 2009 As 4 Velas. E eles chegaram lá em casa, depois que eu aceitei, e fizeram o cenário no quarto lá de casa, uma mesinha, botaram as 4 velas coladas numa bandejinha e acenderam e eu declamei o poema. Tem até um giro dessas velas, que é uma coisa. É 2 caras escondidos por baixo da mesa, fazendo a mesa girar para as velas. Fazendo a mágica. Eu fiquei também feliz por esse resultado. E o poema é assim: 4 velas ardiam sobre a mesa e falavam da vida e tudo mais. A primeira, tristonha, eu sou a paz, mas o mundo não quer me ver acesa. A segunda, em soluços desiguais, sou a fé, mas é triste a minha empresa. Nem de Deus se respeita a realeza. Sou supérflua, meu fogo se desfaz. A terceira, sussurra já sem cor. Estou triste também. Eu sou o amor, mas perdi o fulgor como vocês. Foi a vez da esperança, a 4ª vela. Não desiste ninguém, que a vida é bela, e acendeu novamente as outras 3. As 4 velas. Fantástico. A fé, muito bonito, né? A paz, o amor e a esperança. A esperança Forte. é que move. Não é? Move. Move. Dedé, agora quando você vinha de Itabira pra cá, você fez uns versos aí para o podcast, para o Nortecast. Aí eu fiz uma estrofe para vocês aqui. Que honra. Como eu não decorei, tá aqui. É o podcast, né? Nortecast. Aqui intitulado de Nortecast. Então, ao time do Nortecast. Esta turma que faz este trabalho, que tem cara de um time de salão, com Guilherme de Almeida, Antônio Marcos, Fábio Gomes, o Ali e C. Brandão, é um grupo afiado feito a peste, que consegue fazer do Nortecast um espaço com força de um vulcão. Parabéns ao grupo. Parabéns até por me deixarem à vontade aqui, meio à vontade. Muito obrigado pela oportunidade e viva a poesia, viva a paz, viva o amor. E um recado para a meninada: quando sentirem vontade de ler poesia, leiam. Em algumas delas vocês vão se encontrar, como Celso Brandão se encontrou no poema De Revolta, a gente se encontra em alguns escritos que folheia. Então, façam isso desde cedo, porque a poesia só nos engrandece. Verdade. A força da poesia é uma força diferente e especial. Eu fico muito feliz quando vejo um garoto aplaudindo e até produzindo poesia, porque todos nós começamos assim. Um grande abraço a vocês, muito obrigado.
pela oportunidade. Obrigado ao cabo do nome difícil, o Alisson. Com isso a gente encerra o nosso episódio, nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez a Dedé. Dedé e Dona Teté, que tá ali também, que é o braço forte dele, né, que tá aí. É minha sombra. É a sombra, isso mesmo. É uma sombra que não assombra, protege, é meu anjinho da guarda. Eita, Pois é. coisa bonita. Então vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando E por pra aqui. rimar com Dedé e Teté, vamos tomar café? Isso. Até mais.